não há milagres, não vai ser fácil, mas acredite, no final do dia vais te orgulhar de ti. Por isso não vou cá mais enrolar e vou diretamente, antes de começar, claramente, verifica se já se inscreveu no canal, já fez um clique aí no sininho das notificações e no final do vídeo não te esqueças de deixar aqui em comentários a sua sugestão ou dúvida. Mas agora, segura aí um lápis e uma caneta. Disciplina. Disciplina é a ponte entre o mundo das ideias, eu quero aprender inglês, e o mundo da praticidade, I speak English, eu falo inglês. O dia tem 24 horas e as horas são constituídas por minutos, minutos por segundos. Atenção, cada minuto que você violar durante o dia estarás a adiar cada vez mais a tua aprendizagem da língua. É necessário que te comprometas e assumas a responsabilidade individual de aprender a língua. No mínimo 30 minutos por dia para ti, reservado ao inglês, no day off, sem feriados. Todos os dias, 30 minutos para aprender inglês. Sem isso, esquece. E aqui vale também traçarmos um cronograma do tipo, eu vou aprender o inglês durante um mês. Então, durante um mês, você vai ter de ter 30 minutos no mínimo, ou uma hora, para te dedicar na aprendizagem do inglês. Sentar contigo mesmo e ires fazendo o que aqui vou te explicar no segundo ponto. Se tiveres problema em como gerir o teu tempo, procura aqui nessa página ou aqui entre links já irão passar um link sobre a gestão do tempo. 2. Compre uma gramática de inglês, com tradução em português. Compre também um dicionário inglês-português, português-inglês, aqueles dicionários completos que vêm as duas línguas das formas. Um caderno, uma esferográfica ou caneta, pois só aprende quem escreve e quem lê. 3. Se tiveres internet em casa, existem no YouTube muitos canais que oferecem cursos gratuitos de inglês. Pode ir lá no motor de busca escrever curso completo de inglês para iniciante. Vai te aparecer boa de cursos. 4. Ninguém aprende uma língua sem saber ler esta língua. Portanto, a primeira coisa que vais ter que aprender é a ler o alfabeto. Como? A gramática inglesa tem nas suas primeiras páginas o alfabeto da língua e embaixo vem também canalizado a forma de pronúncia. Portanto, vai aprender a ler cada palavra lá na gramática. Foca-se só no abecedário. Acompanhe também as formas de pronunciação. Depois também vais ler os artigos em inglês. Depois, mesmo na gramática inglesa, tem as regras de leitura, ok? Vai ser difícil. Essas são as duas aulas mais difíceis que você vai ter na gramática inglesa, sozinho. E são as aulas que vão te levar ao fluent speaker. Vai na gramática, aprenda as regras de leitura, as palavras. Vai na gramática e leia o alfabeto, engula o alfabeto, saiba o alfabeto e saiba ler a língua inglesa. Ponto. Já não tenho aqui em casa dicionário em inglês, tenho somente o dicionário de francês, porque eu estou a aprender francês. Às vezes aqui tem que dicionário de francês, inglês, inglês, francês. Nesta gramática aí mesmo, só te vais focar. Pronome, como, qual, o que, quais, quantos, where, what, how, which, how much, how many, why. Estes pronomes vai precisar conhecer porque eles te levarão a fazer perguntas em inglês. As conversas fazem-se por meio de perguntas e respostas. Tens de conhecer os pronomes. Ponto. Vais fazer uma lista tua pessoal de todos os verbos que você utiliza diariamente. Comprar, pagar, viajar, caminhar, andar. Faz mesmo assim à mão uma lista de verbos que você utiliza. Vai fazer mesmo a lista dos verbos em português, ok? Porque você sabe que não existem frases nenhumas sem verbos. Nas tuas conversas de inglês vais precisar dos pronomes para fazer perguntas, vais precisar dos verbos para introduzir nas frases. E deixa espaço para tradução e mais 2 linhas para fazer algumas frases. Já vais entender porquê. Foca-te no vocabulário. O que é vocabulário? É o conjunto de palavras que nós conhecemos ou que existe. Dizem os linguistas que nós precisamos de conhecer 200 palavras em uma língua para nos considerarmos fluentes. Você em uma língua fala, conhece 800 palavras, você é fluente. As palavras que nós usamos diariamente são geralmente repetidas. Que se eu, Joaquim Kanumba, aprender, decorar 9 palavras por dia, no espaço de 3 meses eu conheço
800 palavras. Se para ti 9 palavras é muita, reduza para 5 palavras por dia. A questão da verbalização melhora-se com o tempo. Mesmo nós que falamos português não usamos todos os tempos verbais. Eu uso geralmente o presente, o pretérito perfeito e o futuro. 3 tempos que eu mais uso durante o meu dia a dia em português. Os mesmos eu uso em inglês, os mesmos vou usando em francês. Lembra da lista que eu te dei sobre os verbos? Ok. Vais naquela lista, vais traduzir 3 palavras, por exemplo. Vais depois constituir frases com essas palavras. Ponhamos, tu tiras cozinhar, andar, dormir. Vais pôr dormir, sleep, cozinhar, cook, falar, speak, né, por exemplo. Falar, vais pôr, a frase vai ser assim: falar serve para me comunicar. Speaking is needed to communicate, communication. Dormir serve para restabelecer nossas forças, não é? To sleep e we sleep to restart our force. Ou we sleep to rest, para descansar, para dormir, ponto. Depois, tu escolhes mais as palavras que você utilizar, forma a frase, traduz as frases e repita essas frases quantas vezes puderes, todos os dias, durante o dia, ok? E tem mais. Eu aprendi inglês falando sozinho, sabias? Eu decoro essas palavras que eu te disse agora, as 5 palavras por dia, e vou formando frases com essas palavras e depois, onde quer que eu esteja, eu falo comigo mesmo. Na cozinha, na rua, então, falo sozinho, porque eu aprendi inglês em Angola nós falamos português, e a única forma que eu vi, eu não tinha amigos que falavam inglês, não tinha, garanto. Quem foi meu amigo em Angola que falava inglês comigo, diz aqui, a forma que eu tinha de aprender inglês era falar comigo mesmo, sozinho. E assim fui todos os dias praticando. E as línguas aprendem-se praticando. Se você não pratica, não tem ninguém que fala inglês contigo, então fala contigo mesmo. Faz parecer um little crazy. Mas é a forma que eu usei e é a forma que eu hoje uso na minha aprendizagem. Eu acho que a língua deve ser aprendida todos os dias. Todos os dias. Eu todos os dias aprendo inglês. Se eu não vivo no país que fala a língua, eu devo individualmente ter a responsabilidade de todos os dias aprender a língua. E a dica mais importante sobre como aumentar o seu vocabulário é aprendendo palavras por ordem de famílias, né? Por exemplo, amarelo. Qual é a família do amarelo? São as cores, né? Para aprender o preto, o azul, o cinzento, o lilás. Aprendam uma família. Que é corpo humano, aprende a cabeça, braços, pernas, pés, uma família de palavras. Vai aprender por famílias de palavras, assim poderás construir cada vez mais o seu vocabulário. Seja ousado, não tenhas medo de errar, ninguém aprendeu a língua sem errar, fale errando, quem fala a língua vai te perceber, vai te entender e vai te responder. Portanto, seja ousado em falar, fale mesmo todos os dias com qualquer pessoa, não tenhas medo, erre à vontade, porque é errando que você vai falar bem a língua, acredite. Se fores ver um filme, leia a legenda em português, mas ponha os ouvidos atentos nas suas dicções, como eles estão a pronunciar as palavras, ok? Então, leias e ouça as duas coisas em simultâneo. Não tenhas medo de ler mesmo em português, mas os ouvidos ficam lá atentos em como é que eles estão a pronunciar as palavras. Namore alguém que fale a língua, pois não há nada melhor do que transar enquanto aprendes uma língua, com ela ou com ele, mas namore. Isso é mais se você está a viver em um país onde existe uma pessoa que fala, não é? Namora essa pessoa. Seja seletivo a procurar da namorada. Falas inglês, miúda? Não te quero. Falas inglês, miúdo? Não te quero. Não te quero. Falas inglês, miúdo? Não te quero. Falas inglês, miúda? Sim. Falas inglês, miúdo? Não te quero. Namora alguém que fala a língua, nada melhor do que transar aprendendo com essa pessoa. Marque objetivos de aprendizagem. Vou aprender inglês durante quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Por mim, marque objetivos curtos, muito curtos mesmo, tipo 1 mês. Em 1 mês tenho que aprender 200 palavras, em 1 mês tenho que aprender 100 palavras. Objetivos muito curtos são mais fáceis de serem cumpridos. Bom, tem mais uma coisa, não há milagres, não vai ser fácil, mas acredite, no final do dia vais ter orgulho. O segredo é, conheça o vocabulário, aprenda a ler as palavras. Está lá na gramática, tem lá a regra de leitura para aprender a ler as palavras. Forme um vocabulário crescente, aprenda todos os dias palavras novas, 5 palavras por dia, 6 palavras por dia. Essas palavras, forme frases com essas palavras e fale contigo mesmo. E o ponto mais importante, se puderes, namore alguém que fale essa língua, porque não há nada melhor do que transar aprendendo a língua, né? Juntas o útil e o agradável.
se puderes, e assim ela te ensina a aprender a língua ou ele também te ensina a língua. Não esqueças de partilhar esse vídeo, fazer um like, deixar aqui no seu comentário a tua pergunta, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão, e conto consigo no próximo comentário 4 minutos. Até lá, fala inglês, tá bem? Tamo juntos.